E aí, pessoal, boa noite aí para vocês que estão chegando. É mais uma live, é mais um dia, é mais uma maravilha estar com vocês. Fico feliz de ver todos vocês aí participando. Uma boa noite, Andréia. Boa noite, Rochester. Dona Luzia. Boa noite. Maria, Mariazinha. Boa noite. Vamos ver se é aí. E boa noite também, Angélica. Boa noite. Boa noite, gente. Aqui é tudo assim, é tudo no ao vivo e a cores. Hoje o nosso tema vai ser insônia. Esse é um tema assim, né, muito interessante para minha pessoa. Eu É, creio que seja para bastante gente. Pode ficar à vontade, Lu. eu eu quero agradecer, né, mais uma vez a todos aí que estão sempre participando, sempre pessoas novas. E é isso que eu quero trazer essa discussão. É uma discussão mais em conversa, né? É uma discussão de levantar polêmica sobre profissionais, polêmica sobre tratamento, nada disso. É uma discussão saudável, uma discussão dentro do nosso linguajar, vamos dizer assim, e dentro do nosso conhecimento mais popular. Porque se fosse uma discussão diferenciada para poder discutir sobre termos técnicos ou tratamentos, a gente não estaria conversando por esse canal, a gente estaria fazendo um canal mais técnico também. E eu quero agradecer também as pessoas que realmente queiram descobrir um pouquinho dessa maneira mais prática, mais fácil de se conversar sobre insônia. Porque nada mais a insônia é o quê? É um transtorno de início do sono ou de permanecer dormindo. Então, esse transtorno é causado por vários motivos. Tem os motivos que são emocionais, são os motivos de estresse, ou os motivos também por uma depressão, por uma ansiedade, por uma dívida, por, às vezes, excesso de pensamento. Às vezes, a insônia também é causada por nossa culpa, por nós, às vezes, mexermos muito no celular, no computador. A gente acaba não sendo disciplinado no horário de dormir e acabamos perdendo o pico ali daquele processo hormonal do sono. A serotonina vem, aí você não está observando, o corpo está alerta e aí rapidamente você perdeu aquele primeiro pico. E também pela grande maratona que nós temos, né, de ficar assistindo as séries, os filmes. Então isso aí nos prejudica bastante. Esse processo é um dos processos, claro, que existe, como eu falei, é uma linguajar simples, não é uma coisa de diagnóstico técnico, mas é as coisas que mais são comum no meio de nós hoje com uma insônia. Temos pessoas que têm transtorno do sono por uma depressão, por um toque, por um processo psiquiátrico ou psicológico, e um transtorno também por uma deficiência do corpo patológico, ou pode ser por dor, ou pode ser por uma indisposição do corpo. E aí, nesses casos aí, eu como profissional, sempre procuro buscar, dentro da minha visão mais prática, mais holística, para orientar esse meu paciente ou esse meu cliente a procurar um profissional da área de psiquiatria, psicologia, psicanálise, ou até mesmo uma terapia holística. E por que isso? Porque eu falo assim, porque a insônia, hoje, ela traz, não um número pequeno de, de sintomas, são vários sintomas, são várias necessidades. E Desculpa. nós Não, eu ia falar precisamos, que hoje com o celular, né? Então ficou pior ainda. é, e nós precisamos nos observar. O que é que está sendo de exagero nosso? O que é que nós estamos exagerando?
Eu, pelo menos, deixo o celular na sala, mas tem gente que não consegue. O celular acho que é o vilão do momento, né? E, aí, Porque qualquer luzinha que tenha no quarto já era. e às vezes o que acontece? Não é só deixar no quarto, não é só deixar no, na sala. Nós temos que desativar o barulho dele. E o barulho, quando eu falo barulho, é um barulho completo. É tirar a luzinha dele, é tirar o processo de vibracal dele, é o processo de alerta. Isso tudo é muito importante para quê? Para que isso possa acontecer de uma forma automática. Claro, por exemplo, eu saio 4 horas da manhã de Divinópolis para BH. Toda terça eu tenho que estar lá. Então eu saio daqui às 4 horas da manhã. Então eu coloco meu celular ali e tiro meu sono. Legal. Ah, Luciana, o ideal de sono, no mínimo 8 horas por dia de sono. Isso é um mínimo. Ah, eu só durmo um quarto. Ok, você vai estar fazendo o seu reparo do sono, vai estar fazendo legal 4 horas. Mas saiba você que você está gastando a sua essência. A essência está sendo gasta. Ah, tá, mas eu não fico cansado. Agora não. Mas o seu corpo, ele vai gastando mais esse processo hormonal. Ele vai gastando. Ele não vai fazendo a manutenção dos processos do tecido. Ele não vai fazendo o processo de drenagem cefálica. Ele não vai fazendo o processo de drenagem das articulações. E, para isso, é muito importante nós lembrarmos que se essa energia, que é o descanso, não for feita a manutenção dela corretamente, o que acontece? A pessoa vai entrar num processo de estafa. E essa estafa gera ansiedade. E essa ansiedade gera irritabilidade. E a irritabilidade vai gerar patologias nos órgãos, fígado, baço, rins, e também começa a ter aqueles processos de queda de cabelo, ou caspa, ou aftas, e tudo mais, porque o corpo já não está trabalhando de uma maneira correta. E aí, eu digo assim, o que é que você vai fazer com isso? Tomar remédio para ansiedade? Eu sei, estou muito ansioso. Ok, e se não resolver? Vou procurar um psiquiatra. E se não resolver? Por isso que eu falei no início, observação de nós mesmos. Nós somos as pessoas, antes de qualquer médico, antes de qualquer terapeuta, antes de qualquer profissional, a primeira pessoa a nos observar. Não é se autodiagnosticar, não, mas é observar. O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma atividade física para gastar esse processo energético? Eu estou fazendo uma boa alimentação? Eu estou fazendo uma boa socialização com as pessoas da minha família, as pessoas que vivem comigo? Eu estou fazendo isso? Então, eu preciso avaliar diariamente isso. O que é que eu estou devendo? Eu estou devendo muito? Eu estou tendo muitos pensamentos? Ok, está tendo muitos pensamentos, está devendo muito. Dever você não vai pagar ninguém, não. Ok? Por quê? Porque se você está devendo é porque você não tem. Porque não é porque você não é honesto, não. É porque falta alguma coisa. Depois, tem muitos pensamentos. Como é que eu vou fazer para desgastar esse pensamento? Escreve, vira um escritor. Vira um escritor, escreve esse pensamento ali, seleciona eles para poder você visualizar uma forma energética e quântica de resolver isso. Porque a gente tem esse poder. Deus deu esse poder de visualizar o que a gente precisa chegar, aonde a gente precisa chegar. E nós vamos escrever isso diariamente. Toda vez que eu estou sem sono, eu vou escrever. Ah, e tem a leitura. A leitura, dependendo da leitura, você vai ter mais pensamentos. Se a leitura foi tão fantástica, então aí você vai ter mais pensamento. Então, são tantas coisas que nós temos que observar diariamente que nós, às vezes, pensamos que vamos resolver do dia para a noite. Não vamos, não vamos. Nós vamos resolver quando?
quando nós pudermos melhorar a nossa qualidade de vida em geral. Tomando um banho morno, para quem gosta, um banho quente, para quem gosta, um banho frio, para quem gosta, um escaldapé. Tudo isso vai levar a um processo mais rápido do sono. E, no máximo possível, deixe o seu quarto todo escuro, que é para aumentar esse processo hormonal da serotonina. Esse processo ele vai acontecer naturalmente. Eu acho que o Matheus perguntou. Isso, o Matheus perguntou, entrou umas pessoas, a Cri Camelo, o Matheus Lima Ferreira, Aristóteles, disse que ele chegou agora, vamos que vamos. A Luz Maria, vou começar a escrever, ela falou. E o Matheus perguntou se tem alguns alimentos que atrapalham o sono. Temos alimentos que atrapalham o sono. Primeiro, se você tem o hábito de ter uma boa alimentação à noite, por exemplo, eu como qualquer coisa à noite, eu não tenho nem sonho, nem nada. Eu, com 30 segundos, já estou na cama, ó, dormindo. A minha esposa já tem um hábito. Se ela comer muito, ela tem um transtorno de pesadelos. Mas, se vai comer uma pizza, não come a pizza toda, só come um pedaço, pelo menos. Se vai comer uma feijoada, não come feijoada à noite. Feijoada é muito cheio, muito cheio de carne, de coisas que são. Mas não é todo mundo que acontece isso, não. Mas a pessoa que tem insônia, ela vai ter mais energia de que aquela feijoada. Carne à noite não é indicado muito se comer comida mais leves, né? Porque essas comidas, assim, elas ajudam a digestão, a acelerar o metabolismo. Então, vai ganhar energia. Então, o que nós precisamos é ter esse processo dentro de nós e bebermos água. Água é muito importante. Umas 2 horas, 3 horas antes de dormir, é bom beber água, porque o corpo já vai se preparando, resfriando para dormir. Ele vai se resfriando e aí vai acontecendo esse processo. Tem um processo que na China a gente faz, porque eu não tive problema com fuso horário na China, não. Mas eu tive alguns amigos que tiveram. E aí o chinês, ele enrolava, fazia um paninho assim de água fria e colocava no umbigo e ia virando para poder fazer as pessoas que estavam com esse transtorno do sono relaxar, diminuir. Era água fria mesmo, gelada. E aí a pessoa ia acalmando e ia sentindo aquele friozinho e aí entrava no sono zen e dormir. Então, quer dizer, são várias coisas que É pode o acontecer. fuso horário, né? O fuso horário atrapalha bastante quem vai para outros países assim. Mas só que no Brasil também se faz isso também em algumas comunidades. Então, nós temos que observar essas coisas pequenas. Em relação de fitoterapia, minha tia chegou aí, minha tia, beijo para a senhora, sua bênção. Então, A assim, Drica e a Lidiane também. isso, meus primos, tudo aí, graças a Deus, gratidão, sinto muita falta de vocês aí. Mas é muito importante nós entendermos que a natureza nos dá todo o remédio. Todo o remédio. Cada uma pessoa tem um remédio para dormir na natureza. Aí você só tem que encontrar esse remédio, que é a coisa mais fantástica. Né? Eu indico muito o chá de maracujá com maçã, ok? Mas eu também indico o chá de mulungu com valeriana. Eu indico muito a melissa com chá de casca de laranja. Então, vai depender de cada tipo de insônia. A Então, por Andrea isso disse que que o chá dela já está pronto, o chá de maçã dela com maracujá já está pronto. ótimo, André, ótimo. Muito, gostei de ver a disciplina. Isso é muito bom. Ter disciplina também é muito importante. A disciplina,
ela ajuda ao seu corpo entender que ele não é o seu dono. O nosso corpo, ele é muito inteligente. Nós não moramos sozinhos aqui dentro dessa caixa, não. Nós temos trilhões, trilhões de seres morando junto com a gente. Bactérias, fungos, proteínas, mitocôndrias e tantas, tantas outras substâncias boas que estão com a gente. Por quê? Porque elas nos conduzem a uma saúde, a um estado saudável da vida. E para isso, eu também tenho que escutar meu corpo. O meu pensamento é simplesmente um passado do que eu pretendo ser, ou de um passado que eu já fui. Por quê? Porque nós vivemos com o reflexo da luz. Isso aqui que nós estamos tendo, aqui, ó, essa conversa aí, quando chega aí já é passado, porque ela já é um reflexo. Uhum. Nós precisamos entender que para melhorar a vida, para melhorar o sono, precisamos melhorar o nosso comportamento, as nossas exigências. Temos que ser mais flexíveis, temos que ser mais humanos, temos que ser mais passivadores para poder chegar num processo de equilíbrio. Eu vou A, a, abrir. desculpa, a Lourdes pergunta, que ela falou que ela viu uma notícia ruim. Eu ia perguntar isso também. Os programas que a gente assiste antes, assim, às vezes, o celular para a cama, e eu começo a assistir as séries, igual você falou, o tipo da série também influencia no sono? Sim, sim. Olha, se você vai assistir uma série violenta, você não tem costume de assistir a série violenta, você não vai dormir, porque você vai aumentar o seu processo aqui, metabólico e vai aumentar a sua adrenalina. E essa adrenalina vai acontecer o quê? Você vai perder ali o processo de serotonina do processo hormonal do sono. Agora, tem as pessoas. Eu tinha o hábito de assistir eu observei acontecer isso comigo. O MMA. Eu assisti o MMA. Há uns 7 anos atrás, eu assisti MMA. E aí eu dormia e a luta sempre era no exterior e eu acordava de 3 horas da manhã para assistir a luta. Aí eu comecei a observar que depois da luta eu não conseguia ter sono. Por quê? Aumentava tanto a minha adrenalina que aí eu já ficava acordado para outro dia. Aí o que foi que eu fiz? Eu cortei esse negócio de MMA da minha vida. Porque se eu tiver de assistir, eu assisto no outro dia, na reprise lá, no YouTube, em algum local, só para que eu possa ver o que aconteceu. Eu não preciso ficar assistindo a luta porque aumenta. Nós, homens, gostamos de luta, gostamos de futebol. E aumenta essa adrenalina de uma tal maneira que perdemos a noção de voltar para nós e voltar a dormir. E aí que é O cérebro entende que você já acordou e que já está disposto. ele aumenta a adrenalina, né? E a adrenalina aumenta o processo de substância hormonal que vai deixar você alerta. E Existe esse algum processo aroma? não. Hein? Existe algum aroma? Existe algum aroma que faça dormir, que você possa colocar? Olha, a lavanda é muito boa, a camomila é boa, o maracujá mesmo é muito bom fazer um chá só para dentro da casa. Para quem gosta de maracujá, é um chá interessante demais, porque ajuda a dormir mesmo, entendeu? Então, mas não precisa beber o chá, porque as pessoas têm só. Eu, por exemplo, só sentir o cheiro de maracujá, eu tô louco. Ah, eu estou igual Chá a de Lourdes, alface. maracujá não me derruba. Eu também não consigo, não relaxo, nem com maracujá. Chá de Não consigo. alface. Primeiramente, para a gente relaxar, a gente tem que entender o seguinte, ó. Para a gente relaxar, nós temos que entender aonde é que está o meu processo de mudança. Erva nenhuma, chá nenhum vai fazer você mudar se você não compreender onde está o seu processo de mudança.
Está no Espera só um pensamento? pouquinho, Luciana. Só um pouquinho. Estão dizendo que a imagem está travada. Travou para vocês aí, pessoal? Para gente, para mim está normal. Está Está normal para normal. vocês? Está normal. É, para mim. Ô, Drica, sai e entra de novo, porque talvez pode ser algum pico da internet, que para gente, para mim, se tiver mais alguém travado, gente, avisa aí. Porque para mim aqui está normal, não está travado. Pode continuar, Lu. A gente estava falando sobre o. Eu acho que no caso é o gatilho, né? Você tem que ver qual que é o gatilho que está. E, às vezes, o processo de mudança, ele tem que acontecer por nós. Eu tenho que localizar aonde é que está o meu processo de mudança. Eu tenho que fazer esse processo de me localizar. Eu tenho que localizar por que eu estou tendo insônia. E esse processo ele também pode ser feito através de uma ajuda de uma pessoa, de um terapeuta, de um médico, de um psicanalista, de um psicólogo. Mas só que nós temos que ter cuidado que da feita que nós vamos para um processo medicamentoso, esse processo fica mais difícil de se controlar. Porque o medicamento ele vai atrapalhar todo o nosso processo orgânico. Eu digo assim, eu conheço ervas desde criança, né? Minha tia, minha mãe, meus avós, as pessoas que foram meus amigos me ensinaram sempre a usar um chazinho. Então, nesse processo de chá, eu sempre digo assim, quando eu estou nervoso, eu vou lá e faço um chá de... Eu procuro saber qual é o chá. Ontem eu fui lá e peguei um chá de picão. Fiz um chá de picão, bebi, acalmou a minha ansiedade e eu dormi. Às vezes, olha só, esses dias eu também tive um processo de insônia, aí eu percebi que eu estava na frente da televisão. Aí eu fui, fiz um chá de folha de jabuticaba. Olha, você aproveita tudo. É, esse chá de jabuticaba eu fiz e bebi e tive os melhores sonos da minha vida. Então, assim, são essas coisas que nós temos que observar. Tem vários chás, tem várias necessidades que o sistema orgânico precisa. Mas para isso, você tem que parar e dizer assim, aonde é que eu preciso? É no meu nervosismo? É na minha ansiedade? É na minha falta de compreensão das coisas? É no meu excesso de pensamento? É na minha exigência? Você falou que a respeito do exercício, né? Eu, por exemplo, se eu fizer alguma atividade à noite, eu não durmo. Porque eu já não durmo, né? Porque eu vou dormir 2 horas da manhã e acordar 6. Já é minha rotina. Que tem isso também, né? Pessoa, eu pelo menos estou confortável nisso. Para mim, eu não sinto cansaço no outro dia, mas se eu deito às 10, eu acordo às 2 e não durmo mais. Eu acho que tem isso também, né? Depende da rotina da pessoa, que a gente condiciona o nosso corpo. Quer dizer, não sei se a gente condiciona o corpo, se é o corpo que condiciona a gente para essa rotina, entendeu? Porque eu já fiz vários testes a respeito disso, de deitar cedo para ver se eu conseguia ir a noite toda, sem chance. Então, eu prefiro deitar um pouco mais tarde, que aí eu sei que eu vou dormir a noite toda. E se eu fizer algum tipo de atividade, ou a bebida também interfere, muito, né? É porque vai numa festa e bebe, não está acostumada, eu pelo menos não estou acostumada a beber. E se bebe um pouquinho mais, já era, não durmo também. Isso tudo influencia, né, Luciano? Isso tudo influencia. A dona Lúcia falou aqui que o médico já, já jogou fita preta nela. Ótimo. Tenho que retirar com urgência. Não, a gente não tem que retirar remédio nenhum que o médico é, Prescreveu. indicou ou receitou. O que nós temos que pedir ao médico é que ele faça um diagnóstico mais preciso. E como é esse diagnóstico? Alguns processos neurológicos. Se for idoso, ele vai passar uma taxa preta, porque ele acha que é idoso ali está no processo de vida estressante dele, de ansiedade. Não.
o médico aí não tem a preocupação. Se você não fizer um pedido para ele, fazer uma revisão nesse processo neurológico, ele vai começar a tracar tarja preta, vai começar a dizer que está muito ansiosa, a dizer que está depressiva. Ainda mais os nossos idosos, ou as pessoas que estão muito ansiosas, ou as pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo, elas vão ser taxadas nessa maneira, que elas não estão dormindo por causa desse processo delas, ou por causa de processo de algum tipo de mudança. A Lourdes está falando assim que eu nasci com insônia e nunca dormi mais que 6 horas. Mas isso entra naquilo que eu falei, né? Vai da rotina da pessoa. Que às vezes 6 horas para ela é o suficiente, né? Quando a gente é adolescente, a gente dorme até 15 horas. E tá tudo bem, não é? Aí quando cresce mais um pouquinho, que você entra na vida adulta, você dorme menos. Eles falam que tem que dormir 8 horas, mas nem todo mundo é igual, né? Não, Nem todo mundo. é o mínimo, né? É uma média aí pela Organização Mundial de Saúde, mas não quer dizer que a pessoa tem que dormir 8 horas. Eu, quanto mais velho eu fico, mais sono eu tenho. Mas eu digo assim, o meu horário de acordar pode ser qualquer horário. Eu tenho uma disciplina muito, muito boa para isso. Então, se eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, eu acordo. Às 3 horas da manhã, eu acordo. Mas se eu tiver a oportunidade de dormir até meio-dia, eu durmo tranquilo, sem nenhum problema. Não Né? Eu consigo. termina a minha esposa não consegue, de jeito nenhum. Ela até pergunta, nossa, você não vai levantar? Eu digo, não, hoje é meu dia de dormir. Então, Não consigo também. isso. Mas olha só, o processo do processo feminino para o masculino é diferente hormonalmente. As pessoas que mais acometem a insônia hoje é o sexo feminino, porque o processo de mudança hormonal é muito grande. Tem um processo de humor que muda, tem um processo que muda também no período pré-menstrual, no período climatério. Então, esse período todo que vai acontecer, o que acontece? A pessoa que está ali passando por isso, só ela sabe. Ela sente calor, ela sente frio, ela sente angústia, ela sente tristeza, ela sente ansiedade de levantar da cama. Então, isso tudo que vem acontecendo, a gente tem que respeitar. Porque se não respeitar, as pessoas já então está acontecendo alguma coisa errada com você. Não, você tem que respeitar aquilo que está acontecendo com você. Não? O respeito é muito importante. Não forçar, né? Não forçar, ó, tem que dormir tanto. Não, peraí, gente, vamos. É o que você falou. Vamos avaliar o que está acontecendo. Avaliar para não. Que às vezes vira até, tenho que dormir, o médico falou que eu tenho que dormir 10 horas. Vira até uma agressão para o seu corpo. Eu, Sim. pelo menos, se eu ficar. Se eu acordar e ficar Se eu acordar e dormir de novo, já era. Vira um bagaço. Ah, E isso também é comédia. Aí o que acontece? Quando chega a noite, aí eu tenho insônia. Porque eu aqui, fugi da minha o rotina de sono. Aristóteles falou aí que ele pensa muito no serviço e acaba Isso, se perdendo do sono. Eu creio, preocupação. isso. Então, é o que eu acabei de falar. Se você tem um trabalho, o seu trabalho fica lá fora da sua casa. Ele não vai resolver nada lá dentro da sua casa. Então, deixe o seu trabalho lá fora, deixe suas coisas lá fora, que não faz parte da sua família. Tente abraçar sua esposa, abraçar sua família e durma a noite toda. Acorde só na hora que precisa. A outra que a Andrea falou, que é o hipertireoidismo também e a menopausa também. Sim, olha só, mais uma vez o processo hormonal, né? E o processo de desarmonia do sistema orgânico da paratireoide aí e do tireoidismo. Então, esse processo aí, a gente tem que estar atento. Por isso que a gente tem que procurar profissionais que são bem qualificados. Mas só que a gente tem uma dificuldade de ter profissionais para identificar isso em nós. Por isso que eu bato na tecla assim, você também tem que observar o seu corpo. Porque senão, qualquer médico, qualquer fisioterapeuta, qualquer endocrinologista vai colocar aquilo na nossa cabeça e tá feito. Aí eu disse, tudo bem, tranquilo, eu vou fazer. Aí não dá certo, aí você vai dizer assim, o profissional me orientou errado.
Não, ele não te orientou errado. Ele orientou dentro do conhecimento dele, tá? E esse conhecimento é importante você respeitar, porque ele está ali também tentando acertar com você. Mas é E importante. às vezes a gente até força a barra com o médico, com o terapeuta, né? Eu fiz isso quando eu tive o meu processo do tumor, que eu falava com ele que eu queria dormir, dormir, dormir. Aí ele falou assim, Angélica, você não precisa de remédios. Você colocou isso na sua cabeça e você não precisa. Ele até me receitou, mas eu não comprei, você acredita? Ele falou assim, eu vou te dar a receita, só que fica a seu critério, você não precisa de remédio. E é uma decisão nossa, quer dizer, ele jogou para cima de mim, que se ele falou que eu não preciso, por que que eu estou indo atrás? Né? A gente tem isso também. O processo, esse processo também que a gente que tem pela falta de sono, pela falta de uma reparação à noite, ele a gente não precisa ser só dormindo, não. Você para um pouquinho, sente o seu corpo na cama, fica lá, não sai da cama, não sai da cama. Pelo menos umas 4 horas fica na cama. Trabalhe a sua respiração, sinta o seu coração, olhe para você nesse momento, faça uma reflexão, peça à sua divindade uma melhora dos seus pensamentos e comece a se direcionar a tudo que você tem de bom já na sua vida. Que às vezes a gente fica muito vendo o que é o nosso erro, porque eu fiz aquilo, porque não era para ser daquele jeito. Não, procure ver a parte boa sua. Não pare de ver a parte ruim que você tem. Olha a parte boa. Se você próprio ficar vendo a sua parte ruim, quem é que vai ver a parte boa? É mesmo. E a gente tem essa tendência a ficar lembrando só se culpando, né? Aí pronto, aí acabou. É isso. E aí eu quero deixar aqui também a receita aqui, né? Um chá que você pode fazer à noite, que são com 3 ervas. Você pode colocar aí a valeriana. Peraí, deixa eu anotar. Calma, tá calma nessa hora. Deixa eu anotar, que depois o pessoal vai pedir, eu não anotei, aí não vai ficar bom. Não, porque a outra tá tudo anotadinha. Vai falando. Anotar. Tem a Tá. valeriana, Valeriana. tem a melissa rasteira, é aquela que é rasteirinha. Melissa. Melissa é ótimo, eu já me dou muito bem com a Melissa. A Nossa, me melissa apago. rasteira. E o mulungu. Mulungu. Mulungu? Isso. E aí eu vou colocar uma coringa aí, que é para melhorar a circulação na hora de dormir, que é o ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Pronto. Colocar em água fervente e deixar ferver por 1 minuto. E depois tomar morno, meia hora antes A de água já dormir. tem que estar quente, então. Isso. Peraí, em água fervente. Quando a gente faz esses chás assim, por exemplo, eu tenho aqueles que é sequinhos, né? Aqueles que vêm, igual aqueles que eu te dei lá na escola, desidratado. É pouco tempo assim também? Depende do chá. Cada chá tem uma indicação, né? Eu Eu podia gosto dar doce, sempre mas de não chá. vou nem com gosto. Eu tenho sempre um gosto de deixar ferver o chá por 1 minuto, porque durante esse 1 minuto, as toxinas que foram encontradas no chá, ele evapora ali e depois fecha. Entendeu? Ah, ok. Não aprendi a fazer chá ainda não. Tem que aprender a fazer chá. E, Vergonha, ter um professor à disposição. Não aprendeu a fazer chá ainda. e aqui, eu quero é,
na próxima semana, ver se eu convido alguém para participar aqui com a gente também, que já usou a garrafada. Não sei se vai aceitar vir, mas eu vou tentar convidar alguém. E também vocês que estão aí, que querem participar, fazer uma pergunta, aparecer na tela junto comigo aqui. Eu já pedi para a Angélica também, para quem quiser participar, pode abrir a tela e conversar comigo, Se quiser né? participar, o primeiro que pedir, eu abro a tela. Mas a gente Aí a vai gente... fazer assim, ó, uma coisa objetiva para não ficar demorado e certeira, tá bom? Então eu vou dar uma orientada e naquele momento ali eu já olho, já falo e aí a gente vai trocar ideias aí. Qual a A Lu está quantidade? perguntando Uma qual xícara a de quantidade. chá, uma xícara de chá grande. Ah, tá. Umas... Essas, por exemplo, você falou valeriana, melissa rasteira, mulungu, é uma colher? Como que funciona? É um punhadozinho, um punhado. Porque esse Uma punhado aí, colher de chá. sabe que eu sou meio ruim para punhado. Vai que coloca o punhadão. Uma colher de sobremesa de cada um. Ah, tá. Porque aí fica mais específico, porque eu sou meio exagerado. Sobremesa. Uma colher de sobremesa. Depois eu vou anotar direitinho, gente, colocar igual eu coloquei lá no outro lá. A Sugestão de chá para fibromialgia, será possível? Aí nós vamos ter uma live só de fibromialgia. Aguarde que a gente vai passar uma só de fibromialgia, né, Lu? Aqui no caso Valéria, eu vou ficar te devendo essa, porque essa aqui hoje é de insônia. Mas o chá para fibromialgia, você tem que pensar nos chás que ajuda a esquentar as articulações. Então seria um chá de gengibre, um chá de, eu estou falando de erva única, tá? Gengibre, um chá de anis estrelado, um chá de cravo da Índia, um chá de canela, um chá de erva doce. Esse chá ajudaria, né, no processo de fibromialgia. Ah, tá, Luciano, e vai funcionar como? Vai depender do processo fibromialgico de cada um, tá bom? Mas eu vou ficar te devendo mais detalhes. a Pereira Regina pediu para participar do vídeo. Pode colocar? Pode colocar. Espera aí. Deixa eu ver se foi a solicitação. Tem que aceitar lá, hein, Regina? Espera aí. Aí, deu certo. Ei, Regina, tudo Alô, bem aí? Como é que gente! você tá? Oi! Faz uma Oh, pergunta aí pra nós. Tô bem, adorei. eu e Dona Raimunda. Ei, Regina. Eu Que e Dona bom! Raimunda estamos cobertos. Ai, mas eu tô... Saudade da senhora. Cadê o senhor? Tá ali, no fundinho. Deu para ver. Ai, que bom. Deu A pra gente está ver. muito feliz. A gente gosta da participação das pessoas. Fala comigo, Regina. O que você está precisando? Pergunta pra Nossa, nós mas que nós vamos ver. você está falando da insônia, né? Quais os chás Uhum. que são bons, como fazer. Como fazer? Então, você coloca água para ferver, coloca uma colher de cada de sobremesa de cada ingrediente e deixa ferver por 1 minuto. Depois que apagar o fogo, coloca um pires em cima e deixa ele ficar morno e toma meia hora antes ou 1 hora antes de dormir. Alô? Grata. Alô? Gratidão. Tchau, dona Mundinha. Tchau. Beijo pra senhora. Beijo pro senhor. Outro você. Gratidão. Tá vendo? É isso aí, pessoal. A gente tem que participar todos. Obrigado a Regina aí a participar. Participar todos aí para poder contribuir com isso, com esse processo que acontece no dia a dia. E quem quiser participar mais uma vez, aí a Regina ainda está aí ainda online. Mas quem quiser participar, só pedir. Aí a Angélica, que é a responsável aí de conectar para nós.
E Uhum. esse processo que acontece é simplesmente para enriquecer aqui a nossa live. E é você aí, desse lado aí, que nos ajuda a enriquecer. Né? Eu não, eu Claro. sou apenas um contribuinte aqui para vocês. E vocês enriquecem, trazendo respostas, perguntas. Pode participar. Falou. É, Regina? Tá jóia. Dona Regina, ela que tem que sair por lá. Sai, Quem Regina, quer para entrar sair? outra. Como que eu saio? Gratidão, viu? Tem que Saiu? apertar aí no X. Apertar o quê? Aperta no X em cima da sua direita. Isso, aí Aí, deu volta. certo. Obrigado pela participação, gente. A gente adora. A Valéria Carraro. A insônia pode estar associada a algum órgão do corpo? Sim, sim, pode sim. Pode. E aí, por isso que é importante você procurar um profissional, principalmente da área da medicina tradicional chinesa. Porque aí ele vai te orientar nesse processo de alguma distúrbio. Mas não quer dizer que só a pessoa da medicina tradicional chinesa, só o profissional da medicina tradicional chinesa é que vai saber te orientar, não. Temos profissionais também de outras áreas que pode te orientar também, tá bom? O mulungu, A Andréia perguntou se o mulungu, sendo uma casca, não precisaria ferver primeiro um pouco mais que as outras ervas? não precisa não, tá? Ela vai ter o processo ativo ali depois de 1 minuto, com 1 minuto de fervura, tá? A gente que agradece, Valéria. Gracinha. Pode fazer pergunta, gente. Agora eu vou abrir para perguntas suas. Eu falei muito hoje e hoje eu fiquei um pouquinho emocionado porque a minha turma completou a primeira parte do curso de fitoterapia e, e assim, fico feliz, são 30 idosos mais ou menos que me acompanham na Universidade da UNA, né? E esse processo aí é um processo que se chama 60 mais, é um processo totalmente filantrópico que a UNA abraçou, que não é da UNA, é um processo, um projeto que a UNA abraçou para poder agraciar os idosos. E É também a do, Prefeitura de Divinópolis. E conto com é do vocês também Instituto para divulgar esse projeto. Desculpa, Lu, é do Instituto Ânima, que é da Universidade Aberta Pessoa Idosa, que é feito lá na UNA. Pode continuar. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Obrigado pela resposta. Então, Ô, Lu, fala um pouquinho da garrafada para gente, que lá também tem receitinhas, gente, para é, insônia. o e-book ele está na bio, né, dos terapias lobianos. Então, essa bio aí você clica nela e vai lá direto lá no link de compra, aonde se encontra esse e-book, que é de R$19,97. É isso mesmo, né? E aí, Isso. R$19,97. Esse processo de R$19,97, eu acho que nem um sorvete, mas a gente toma direito por R$19,97. Né? E é para quê? Para que esse projeto aqui continue sendo patrocinado para que as pessoas possam postar cada vez mais informações. E nesse e-book é encontrada em estilo de garrafadas para várias patologias, para insônia, para depressão, para dores nas costas, dores nos pés, para pós-Covid. São mais de 37 garrafadas. Então, são muitas garrafadas. E é muito assim eficaz, por quê? Porque foram as garrafadas que foram feitas especialmente por mim e entregues para os meus clientes. E que deram resultado de 99% de certeza no cuidado de saúde deles. Então, eu peço para vocês que contribuem lá, que façam a sua parte. O que vocês quiserem fazer, indicar, fazer a garrafada, comprar o livro lá, eletrônico, vai nos ajudar muito nesse projeto nosso.
Ô, Lu, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe que tem várias terapias que trabalham a insônia, né? Assim, qual você. Eu sei que depende do paciente, depende da aceitação do paciente, mas assim, quais são as mais usadas quando em questão de terapias mesmo, para amenizar a insônia ou mesmo para fazer um tratamento, né? Ó, e como todas as terapias, existe o boom, existe o modernismo, que as pessoas vão criando moda. Hoje em dia, você pode ver, se você for em qualquer raizeiro, que se diz raizeiro, né? Que vai vender aí alguma coisa para você, ele vai dizer que o mulungu é ótimo para insônia. Ok. Se você for em outra época, e vamos dizer em 2004, ele vai dizer que a valeriana é um ótimo medicamento. Então, assim, todos esses realmente servem para insônia. O segredo está em como usar. Tudo em como usar, tá? Entendi. E a acupuntura, vou fazer até hipnose. Essas coisas não, desculpa. Essas terapias também, assim, elas funcionam no tratamento? Sim, sim, porque o processo de insônia, ele não acontece simplesmente porque ele está alojado a um pensamento. Não, ele está intrínseco entre os órgãos que são responsáveis pelo processo de relaxar os músculos, principalmente o fígado, o baço, o rins, o coração, o pulmão, o sistema nervoso central. Então, ele precisa ter, nesse processo, um processo de relaxamento. Então, aumenta o sistema circulatório, aumenta o processo hormonal. E aí essa linfa começa a ser trocada e começa a ser harmonizado o corpo, o sistema orgânico todo. Entendi. A Valéria está perguntando se a garrafada é melhor que o chá para insônia. Olha, a garrafada, ela tem tanto efeito do chá como da insônia. A única diferença da garrafada é que você tem uma tintura ali que pode usar por mais tempo e não vai precisar estar fazendo toda hora o chá, tá? Hum, Então, é essa mais é durável. isso. O chá e a garrafada, eles têm o mesmo só que é, se torna conservado porque vai levar ou o suco de uva, ou o vinho, ou o vinagre de maçã, entendeu? Então, por isso que a garrafada ela é mais eficaz, porque você não vai precisar toda hora estar fazendo. Imagine só, você chegou do trabalho cansada e vai fazer um chá, você não vai dar conta, vai esquecer a panela lá, ou às vezes não tem o ingrediente porque você esqueceu de comprar, e a garrafada está lá, vai durar uns 90 dias, 100 dias, ela vai estar E lá, você só vai tirar do telefone. é um tratamento a longo prazo, né? Não é assim, você vai tomar hoje e já curou a insônia, não. É tudo, é que eu, pelo menos, acredito muito na rotina. Você ter uma rotina ajuda bastante, né? Até eu aprendi isso, gente, para eliminar a ansiedade. Você ter uma rotina ajuda bastante na hora de dormir. Então, assim, eu tenho a minha rotina, durmo tarde, mas na hora que eu durmo, eu fico satisfeita. Aí, quando eu Isso. perco essa rotina, aí pronto. Que tudo que sai da rotina atrapalha todo o corpo, né? Não é só a hora de dormir. Ó, eu pedir para vocês aí também que nos acompanhem, né? Siga-nos no Instagram, siga no meu Instagram, siga no Terapia Rubiano, curta e deixa mensagem lá, porque isso faz com que nós alcançamos mais pessoas cada vez mais. Faz com que Indiquem a todos nós. gente. Exatamente, exatamente. Tem no YouTube também já, né? As palestras estão Tem no no YouTube. YouTube, tem no Facebook. Ai, Lu, desculpa, tô te cortando. Tem no YouTube, tem no Facebook. Vou colocar os links todos aí para vocês seguirem todos e ir lá comentar, curtir, indicar. E também pode deixar lá uma mensagem pedindo, igual como a Valéria pediu aqui, ó, para fibromialgia, pedindo uma live para isso, para aquilo, que a gente está aqui para isso, para trazer essa informação. Eu me dispus toda segunda-feira, está aqui às 8 horas da noite,
para isso, entendeu? Eu, eu disse, eu tinha um compromisso, eu troquei os compromissos todos para que eu possa estar aqui 8 horas todos os dias. Eu não sou um pouco tímido nessa câmera aqui, mas eu vou ficando melhorzinho, cara, né? Hoje eu consegui fazer um vídeo de chamada, depois a gente vai melhorar mais ainda. Isso mesmo. E assim, gente, é feito para vocês, né? Assim, o Luciano tem esse projeto lindo que eu acho assim sensacional. É uma linguagem simples, é uma linguagem que alcança, né? Assim, a gente tem coisas que eu pelo menos não entendi, assim, ervas eu estou aprendendo agora. Eu nasci na cidade, que fui criada na roça, mas eu sou uma péssima roceira. Assim, eu não conhecia muita coisa, né? Então, assim, eu penso assim, quanto mais simples a linguagem, que é o que o Luciano faz, e ele fala, é para todo mundo entender, né? Seja lá do pessoal lá que trabalha no campo ao pessoal que trabalha no consultório. Todo mundo entende a linguagem do Luciano. E é isso que é legal no projeto dele. Então, assim, gente, divulguem para as pessoas irem ver. Quanto mais comentários tiver, quanto mais curtidas tiver, aí a gente consegue alcançar mais pessoas, né, Lu? É, as pessoas aqui que não sabem quem sou eu, né? Eu sou Luciano Lobo, eu sou terapeuta, eu sou enfermeiro, eu sou gerontólogo, eu sou psicanalista e tenho a formação em farmacologia de plantas, tanto brasileira como chinesas e clínica chinesa. E aí eu estudo isso antes de ser profissional especializado, desde os 15, mais ou menos, que eu comecei a entender. Mas com os 13 anos eu já praticava essas modalidades de chás. E com os 15 anos eu comecei a entender que isso poderia mudar a minha vida. E hoje eu sou um especialista nessa área de fitoterapia e também me propus a fazer com que esse trabalho de plantas medicinais seja conhecido de uma forma é, não econômica, mas de uma forma que seja doação, que venha a ser doado diariamente para vocês, para que vocês possam ter com vocês um conhecimento também passado, de uma forma simples e de uma forma bem, pode-se dizer, coloquial, para que possa se entender melhor, né? E trazer com que isso, para a sua vida, possa ter um sentido de alegria, de amor e de gratidão pelo tudo que eu ganhei. Eu não ganhei sozinho, não. Eu ganhei por muitas pessoas que se dedicaram também no meu sonho, para que eu pudesse estar aqui. Muitas pessoas acreditaram em mim. E eu só tenho a retribuir hoje, porque umas estão, outras ainda estão ainda com uma dificuldade, outras já foram, mas eu estou aqui retribuindo isso. Eu quero retribuir muito mais para vocês ainda, que estão aí, as que estão aqui próximo de mim. E é isso. Eu tenho só que falar gratidão para todos vocês que estão aí hoje. Mas eu quero que vocês pensem na sua vida. O que é que Deus hoje pediu de você? Nesse processo de insônia, o que é que você pode melhorar na sua vida? Pense que você, amando você mesmo, é muito melhor do que amar o próximo só. Porque você está amando aquele próximo que não é o próximo. Porque o próximo está aqui, ó, no seu coração. Então, ame esse coração primeiro e depois ame o que você chama de próximo, tá bom? Eu agradeço a todos vocês. Eu agradeço o carinho de vocês, o tempo que vocês deram para estar aqui, porque é uma horinha que cada um tirou de algum fazer. E eu respeito vocês por isso. Tá? Gratidão, carinho, amor, paz. E minha família querida que está me dando essa força, meus amigos que estão me dando essa força. A Angélica que está aqui também segurando a nossa mão. E é isso. Que Deus possa dar luz, paz e amor para todos. Gratidão, gente. Até a próxima segunda. Gratidão. Segunda que vem.